A situação é muito grave também em Minas Gerais, onde a mineração e as barragens se espalham por várias regiões. As sirenes de alerta voltaram a tocar em áreas próximas a 4 barragens da Vale, a mesma empresa responsável por Mariana e Brumadinho. Moradores das áreas mais próximas tiveram de abandonar as suas casas assim, às pressas. Eu estive em alguns desses lugares. Medo e incertezas atingem centenas de famílias, abrigadas em moradias provisórias. Essa é a nossa reportagem da semana. Sabe aquela sensação de segurança que a gente costuma ter dentro de casa? Já não existe mais por aqui. De uma hora para outra você se deparar com sirenes no meio da madrugada tocando, pedindo para as pessoas evacuarem suas casas. Atenção, essa é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. É como se você tivesse a um passo do buraco e você não sabe, você está cega, você não sabe qual que é o momento que você vai cair nesse buraco. São todos vizinhos de uma mesma ameaça. É um mistério que não acaba, a gente não sabe até quando, não sabe. Não sabe. Uma incerteza que não vai embora. E o que resta é revolta. É horrível, horrível. Você tem que sair assim, mas aquela lama em cima da gente. O que é isso? Eu não tô aguentando, não. Mais 3 barragens da mineradora Vale entraram em alerta máximo para rompimento essa semana. Por segurança, centenas de famílias deixaram para trás tudo o que tinham em algumas das regiões mais bonitas de Minas Gerais. A ameaça voltou a estampar os jornais em forma de manchetes e toca nas rádios de hora em hora, num alerta da própria mineradora. As sirenes de alerta que cobrem a zona de autossalvamento foram acionadas. Caetano passou apenas 40 dias em casa. No meio da noite, no meio da chuva, precisou sair às pressas com a família depois que a sirene soou no distrito de Macacos, a meia hora de Belo Horizonte. Um dia a gente saiu com a roupa do corpo, eu enrolei ele na toalha da mesa para sair. Nem remédio dele, nem documento dele, nem meu, nada eu peguei. Eu peguei ele e saí para o meio do mato, meio desesperada, sem saber de onde vinha a lama, se tinha rompido, se tinha... A gente não tinha rota de fuga, a gente não sabia onde era o ponto de encontro direito, a gente não sabia qual barragem que estava em risco, por onde que a lama ia vir, se ela ia pegar a gente no meio do caminho da fuga. Com as imagens fortes do rompimento em Brumadinho, ainda recentes na memória, a família entrou em desespero. E meu irmão, na hora, ele correu exatamente para onde, teoricamente, a lama desceria se tivesse rompido. Ele saiu desesperado, enfiou as crianças dentro do carro e saiu de Macacos. E é exatamente por ali que a lama teria passado se tivesse rompido. Então, talvez a gente, na verdade, correu para o olho do furacão sem saber. Agora, Caetano, a mãe Débora, a avó Guiomar, com gatos e cachorros, se viram como podem nos 40 metros quadrados desse apart-hotel, pago pela Vale, em Belo Horizonte. A senhora conseguiu recuperar o estado de nervos, a tensão de tudo isso? Não, o estado de nervos ele vai se acentuando, porque à medida que o tempo vai passando, você vai caindo na real, vai vendo que sua vida saiu da rotina, você fica sem rumo, parece que sua vida interrompeu. Pois essa vida interrompida, Guiomar nem arrisca mais dizer quando volta ao normal. Eles me falaram que eu podia voltar para minha casa, sendo que eu tenho gravado que a Defesa Civil falou que caso eu voltasse para minha casa, se ocorresse o fato, eu teria 1 minuto e meio para sair da minha casa. 1 minuto e meio? E eles consideram que a minha casa não é a área de autossalvamento que eles falam. Então, parece que a minha casa ficaria a 300 metros da mancha. Então, eu ficaria ilhada. Por onde passaria a lama? Sim, por onde passaria a lama. A sirene de alerta já tocou 2 vezes em Macacos, distrito de Nova Lima, um refúgio a cerca de 30 quilômetros de Belo Horizonte. A primeira foi na noite de 16 de fevereiro, assustando a família do pequeno Caetano. A outra foi na última quarta-feira. Perdi as minhas pernas, eu falei, gente, o que eu faço? Eu já estou na gravidez em risco. Ou é morrer no parto, ou é morrer debaixo de barro, né? Então... Se outra pessoa não
A segunda sirene também afastou Débora e Caetano daquela esperança de pisar em casa de novo. Se não tivesse aqui, um dia de cada vez. E o que é ter medo de voltar para o lugar que tanto ama? É muito ruim. Isso é a pior parte, porque eu sinto falta dos meus amigos, da minha rotina. Até de ficar sentada na porta do restaurante lá vendo o pessoal passar. Macacos é um lugar para quem quer fugir da agitação da cidade, com bons restaurantes, pousadas e trilhas ecológicas. Hoje, não lembra em nada um destino turístico. Sexta-feira, 3 horas da tarde, começou a garoar aqui na região. Nós estamos chegando agora a Macacos. Para quem já esteve em Brumadinho como eu, bem no momento do rompimento da barragem, descer uma serra como essa, numa estradinha sinuosa, é reviver um pouco daqueles momentos de tensão que nós e todos os moradores passaram. Nós vamos chegar agora ao que parece ser um primeiro ponto de bloqueio. Essa é uma região completamente evacuada, é como chegar a uma cidade fantasma. Gilmar é pedreiro e a casa dele fica numa das áreas de risco do vilarejo. Hoje também está abrigado num hotel, mas sem dinheiro nem perspectiva de trabalho. Eu venho para ver se pinta algum bico, alguma coisa para fazer aí, mas não está pintando nada depois desse, ainda mais ontem. Eles tornou tocar essa sirene de novo, acabou de espantar todo o serviço que tinha. A população está numa situação que ela não consegue mais se manter. Uma população que era autossuficiente, a gente conseguia gerar renda aqui dentro. Não tem como a gente trabalhar fora porque nossa renda era toda interna. Um vilarejo turístico cercado pelo verde, pela natureza, que numa sexta-feira como essa receberia 2.000, 2.500 pessoas usando seus restaurantes e pousadas. Tá assim, ó, quase que abandonado. Você encontra às vezes um carro parado numa ou outra propriedade. E não é só o turismo que vem sendo afetado, não. Os moradores sentem o colapso do atendimento às suas próprias necessidades. Por exemplo, a escola, fechada há 2 meses, quase 2 meses. São 164 crianças sem aulas. Aqui, a creche do vilarejo também está fechada. Outras 90 a 110 crianças estavam aqui todos os dias. E pensar que, pelos engenheiros da Vale, esses 2 estabelecimentos já poderiam ter voltado a funcionar, porque, pelos cálculos da empresa, os 2 passam a apenas 50 metros do curso da lama em caso de rompimento. É claro que os moradores não aceitaram isso, o Ministério Público entrou no caso e agora a própria mineradora terá que improvisar salas de aula numa região mais segura. 50 metros, se se errar por isso, todo mundo morre. Gabriel é comerciante. Com o sumiço da clientela, já não sabe como manter o restaurante aberto. Macacos é 100% turismo, e agora? O que a gente faz? Veio um rapaz da Vale, depois de muita briga, depois de muitos discursos, para colocar a gente nessa linha de receber o ticket de alimentação da Vale. Então hoje eu funciono sem turismo. Não tem turismo em Macacos. A gente tem um público de macacos que pega o ticket de alimentação e gasta na cidade. Esse começo de ano trágico para a mineração marcou de tamanha forma o estado de Minas Gerais, que às vezes a gente pode esquecer que na história brasileira outros eventos já aconteceram, talvez não tão grandes, mas igualmente tristes. Na memória desse senhor aqui, o seu Jaime, de 71 anos, está um desses episódios. Nós estamos passando do lado da Vale, numa estradinha que lá em 2001 não era assim larga. Não, era uma mão só. Era só uma mãozinha, vai e vem, do lado de cá. E o seu Jaime tinha saído da mineradora, que ficava lá em cima, e vinha vindo aqui a pé para voltar para Macacos. Quando ele chegou nesse ponto, um caminhão ofereceu carona para ele. E instantes depois, talvez alguns segundos apenas depois, houve o rompimento da barragem, na época tocada pela empresa Rio Verde. Rio Verde. E toda essa área aqui, ó, de floresta, de mata, toda foi coberta pela lama. Tudo coberto pela lama. O que embarga a voz do seu Jaime é a lembrança dos 5 amigos que ele perdeu bem aqui, levados pela lama. Eu até hoje fico pensando, dá vontade de chorar. Era final de ano, foram 45 minutos soterrado dentro de um caminhão.
Apaixonado por esse lugar, Jaime lamenta que as mineradoras nunca tenham aprendido a lição. As barragens que passaram para o nível de alerta máximo são B3, B4 da mina Mar Azul, em Macacos, distrito de Nova Lima, e Forquilha 1 e 3, na mina Fábrica, em Ouro Preto. Só num sobrevoo como esse para a gente entender por que o nome desse estado é Minas Gerais. Neste momento, há pelo menos 700 minas em atividade, em exploração em todo o estado. Minério de ferro, sobretudo. E são justamente os resíduos dessa exploração que vão parar nas barragens, que agora colocam o estado inteiro em risco. Tá vendo o pico dessa montanha? Pois essa era a altura de todo o conjunto de montanhas aqui ao redor. Olha no que isso se transformou. Cortes em patamares, exploração ano após ano de minério de ferro. Aqui a gente já consegue ver as duas barragens que levaram a mineradora Vale a soar o alarme durante essa semana, B3 e B4. Quando a gente abre a imagem desse jeito, você nota que as barragens B3 e B4 estão uma em cima da outra e elas foram construídas exatamente da mesma maneira que em Mariana e em Brumadinho, o chamado alteamento a montante. Alteamento a montante é quando a barragem vai sendo elevada em degraus, mas em ângulo, repare, para cima dos rejeitos, conforme o volume vai aumentando. É o método mais simples e também o mais barato. Aí as casas aí, ó. Estas são as primeiras residências à nossa direita que correm risco iminente de serem arrastadas, soterradas pela lama das barragens da mina de Mar Azul, aqui em Macacos. Depois do desastre em Brumadinho, somente técnicos independentes têm feito laudos para testar a estabilidade das minas. A mineradora tem tido dificuldades para encontrar empresas que assinem atestando laudos, garantindo a segurança da região. Por isso mesmo, a tolerância diminuiu bastante em relação ao risco e as sirenes estão tocando e assustando os moradores da região. Esta semana em Brasília, o presidente afastado da Vale foi ouvido na CPI que investiga as causas do rompimento em Brumadinho. Ele voltou a negar que conhecia os riscos da barragem, mas assumiu as responsabilidades pelo desastre. A área técnica jamais nos trouxe qualquer posicionamento de risco. Do alto, a gente consegue ver também esses pequenos pontos claros, como palitos na terra. São os piezômetros, sensores que medem a estabilidade do terreno. Os investigadores acreditam que o equipamento não funcionou no caso de Brumadinho. É mais um temor para quem vive perto das barragens, como os moradores da cidade histórica de Congonhas. Nosso voo segue agora para a região de Brumadinho. O comandante Dudu Barbati e o operador Amadeu Barbosa estavam voando naquele dia 25 de janeiro, em cima da região de Brumadinho. Em menos de 20 minutos, eu e Amadeu, a gente já estava chegando lá no local. Eles foram responsáveis por capturar imagens impressionantes, como o salvamento de uma das primeiras vítimas localizadas. Pouco mais de 2 meses depois, voltam a sobrevoar barragens sob o risco de colapso. Isso assusta muito a gente, né? Até porque conhecemos muitas pessoas que frequentam essas regiões, que vão nesses lugares, pessoas que moram nesses lugares. E é muito complicado a gente viver tendo essa impressão de que a qualquer momento o telefone pode tocar para ter que decolar e fazer mais uma vez uma barragem. É por isso que voltar a Brumadinho faz o coração do comandante bater mais forte. Não dá para esquecer o tamanho da destruição, mas já dá para ter um fio de esperança. O que mais impressionou a gente nesse sobrevoo é como que a Terra ela já vai, ela mesma, já recuperando parte daquilo que foi danificado. A gente consegue ver o córrego que já está aí mais uma vez andando, o córrego do Feijão aí mais uma vez já fluindo por entre o minério. A gente consegue ver muito verde já onde antes era lama.
Um futuro sem sustos é o que essas pessoas esperam ter. Elas participam de uma simulação de salvamento, organizada pela Defesa Civil, ações para que os moradores saibam o que fazer em caso de um novo rompimento. O treinamento de simulado para evacuação, a primeira coisa que nós fazemos é pegar um mapa com a mancha de inundação e verificar onde que essa mancha passaria. Após verificar isso, a gente mapeia as casas para ver quem deve participar ou não. Após isso, há todo um trabalho de divulgação, com folders e com mapas que a gente entrega para a comunidade para que ela saiba se a casa dela está dentro da área ou não. Segundo a Defesa Civil Mineira, cerca de 11 mil pessoas estão participando dos treinamentos. Luísa, que saiu de casa às pressas depois que a sirene soou em Macacos, não tinha passado por simulado algum. A gente não sabia para onde ir, né? Porque não foi feito uma rota de fuga para a gente. Né? Essa reunião de rota de fuga seria feita no meio desse ano. Ela ainda teve dificuldade em receber ajuda, porque a casa está bem no limite do possível caminho da lama. Num primeiro momento, a mandaram voltar para casa. Nesse primeiro mapa, minha casa estava a 20 passos da mancha. Aí, no segundo dia, já tinha uma outra pessoa lá fazendo essa localização, esse mapa de localização. E aí foi confirmado que minha casa estava na área de risco. E aí eu consegui fazer o cadastro e aí eles me direcionaram para um hotel. O trauma deixou sequelas. O momento de fechar a porta da casa e olhar para as coisas lá dentro foi assim, nossa. Luísa acaba de receber o diagnóstico. Está com síndrome do pânico. Minha casa, ela tinha um rio passando na minha varanda. E, de repente, eu me vi no centro de Belo Horizonte, com concretos e ônibus e ambulância, polícia, pessoas. Foi desesperador. E, assim, eu sentava para almoçar nesse hotel e eu começava a chorar no meio do restaurante, porque eu olhava para as pessoas e falava, gente, essas pessoas vão voltar para casa. E eu não vou voltar para a minha. Eu não posso voltar para a minha. Cássio é só revolta. Não quer saber de placas com rotas de fuga ou simulações de abandono. Então imagine que você está na sua casa e uma sirene toca e são colocados em torno da sua casa placas indicando rota de fuga. Como assim rota de fuga? Como assim? Abandonem imediatamente suas residências. Sigam pela rota de fuga até o ponto de encontro. Um estado inteiro em alerta, com a natureza em risco. Moradores mergulhados na incerteza, inclusive sobre se algum dia haverá justiça. Eu vejo tristeza e resistência, né? Porque aquela felicidade que a gente tinha, ela foi interrompida. Quantas toneladas exportamos? De ferro? Quantas lágrimas disfarçamos? Sem berro, Carlos Drummond de Andrade. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.